CBN. 11h20. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro chegando aqui na coluna Conexão Brasília para falar sobre o julgamento do STF sobre a restrição ao uso de armas de fogo no país. Muito bom dia para você, Rômulo. E antes de mais nada, você está feliz? Parece que aconteceu algo nesse final de semana passado. Como é que você está, Rômulo? Eu fiquei muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos, muito contente com a melhor narração de gol do estado do Pará. E quando é o gol do Paysandu Esporte Clube, fica mais bonito ainda, meu amigo. Pois é, para quem não sabe, o Rômulo é torcedor do Paysandu e ele certamente está bastante feliz com a vitória do Papão em cima do Remo no clássico do último sábado. Mas vamos pro assunto, Rômulo, porque o STF está julgando, né, o caso sobre a restrição ao uso de armas de fogo no país. Como que esse assunto está estremecendo aí as paredes do Congresso Nacional? Pois é, meu amigo Ronaldo. Veja só que essa situação, Ronaldo, é uma situação que ela vem lá do início do governo Lula, logo ali depois da posse. O primeiro dia, inclusive, do governo foi o governo restringir, ou seja, desmobilizar aqueles decretos, revogar aqueles decretos do governo anterior que flexibilizavam o acesso a armas. E desde então, a oposição busca lá no Supremo Tribunal Federal invalidar esse decreto do atual presidente que restringia os decretos anteriores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso, é claro, como tudo aqui em Brasília é judicializado, é levado lá no Supremo Tribunal Federal e agora nós tivemos aí o julgamento no plenário virtual, inclusive, de 2 decretos que visavam exatamente isso e discutir essa questão do armamento no país. Então, houve uma flexibilização muito grande no governo anterior, explodiram os clubes de tiro, explodiram literalmente, não literalmente, né, mas enfim, os clubes de tiro, o acesso aos CACs, né, ou seja, aumentou exponencialmente o número de CACs no Brasil, colecionadores, atiradores, caçadores, e o uso das armas também foi bastante difundido. Essa cultura do armamento, essa discussão é muito antiga e claro que em havendo uma mudança na política no Poder Executivo, chegou lá no Supremo Tribunal Federal e aí a situação que se estabeleceu, na verdade, foi a validação dos decretos do atual presidente que desflexibilizavam aquelas regras, ou seja, tornou mais difícil o acesso a armas, mudando a política do governo anterior, mais condizente agora com a política atual, que está focando no Estatuto do Desarmamento. Ronaldo, é mais ou menos assim, Ronaldo. Nós temos uma legislação federal e várias leis infraconstitucionais, infralegais, ou melhor dizendo, decretos, e esses decretos autorizavam coisas, sim, às vezes contrárias ao espírito da própria lei. Em outras palavras, flexibilizavam acesso a armamento, a clubes de tiro em geral, e essas ideias eram contrárias à própria lei, que era muito anterior aos governos, tanto atual quanto anterior. Então, a ideia é fazer com que esse controle, por exemplo, seja só fixado na Polícia Federal, como antes nós tínhamos o Exército também, o Exército Brasileiro participando dessas autorizações, vai voltar para a Polícia Federal somente, e a restrição maior a essa aquisição das armas, porque nós tivemos um avanço muito grande de tipos de armamentos que talvez não fossem adequados à população civil e aí a quantidade de munições também. Essa questão de flexibilizar os decretos anteriores acaba que gerou um monte de ações lá aqui no Poder Judiciário, aqui em Brasília. Então a ideia central é voltar à política anterior que restringe o acesso a isso. Então definir o Estatuto do Desarmamento como o grande pilar das decisões, ou seja, daquilo que vai ser decidido, seja basicamente no Estatuto do Desarmamento, deixar claro que o Poder Executivo tem essa prerrogativa de limitar o acesso às armas. Então, vamos dar um exemplo que foi decidido no Supremo, da efetiva necessidade. Então, para alguém ter arma, ele tem que
Por exemplo, a posse de uma arma deve ser feita, claro, dentro da residência, ali do local que a pessoa define como residência. Então, tem que demonstrar também uma efetiva necessidade. Para que a pessoa quer uma arma? Então você vê, Ronaldo, a pessoa que mora geralmente no interior, mora numa região de difícil acesso, o acesso à arma, a ideia da legislação tem que ser um pouco mais simplificado porque a pessoa mora numa condição de difícil acesso, às vezes uma situação arriscada, onde a polícia é difícil chegar até o local, mais áreas de terras, áreas rurais. Então, são localidades em que se justifica uma efetiva necessidade. Essa efetiva necessidade é o que está sendo discutido aqui no Supremo. Então, para provar que eu preciso ter a arma, qual é a necessidade que eu tenho de provar que essa arma é importante para mim? Nessas localidades é importante realmente ter esse acesso. Então, mas aí, em áreas urbanas, determinadas áreas urbanas, isso já não se justifica. Então, é critério da Polícia Federal definir o que se comprova ou não como efetiva necessidade. E isso estava bastante flexibilizado, ou seja, tem que comprovar realmente o que a pessoa tem interesse em ter uma arma dentro de casa. E claro, a defesa pessoal é importante, é relevante, mas nós vimos aí uma explosão também de situações de pessoas que usavam essas armas a critérios totalmente ilegais, inclusive praticando crimes. Quando essas armas não eram desviadas para outros fins e chegavam em mãos indevidas e, novamente, gerando mais situações difíceis. Então, a ideia é que se tenha um controle, uma fiscalização maior sobre o papel dos CACs, ou seja, tem que, em havendo essa flexibilização como existia antes, os ministros entenderam que era uma porta de entrada para um acesso a um grande número de armas e munições por parte dos civis, sem uma fiscalização adequada. Isso, a ideia de centralizar na Polícia Federal, novamente, todos esses andamentos, a fiscalização, nada mais é do que fazer que o Estado tenha um controle maior sobre o acesso a armamento à população civil. E neste caso, meu amigo Ronaldo, é extremamente importante que se deixem muito claras essas regras para evitar essa bagunça, essa insegurança jurídica que existia até o Supremo definir essa posição. Ter armas é uma coisa muito séria, de muita responsabilidade, que não pode ficar a cargo de qualquer pessoa ou com regras muito flexíveis, que aí você vai gerar uma quantidade de riscos à população muito grande, e é exatamente isso que o Supremo estava analisando aqui em Brasília, meu amigo. Conversamos com Rômulo Pinheiro dentro da coluna Conexão Brasília. Rômulo, muito obrigado. Forte abraço, espera aquela narração legal de mais um gol na segunda-feira para o Paysandu Esporte Clube. Forte abraço, meu amigo, até a próxima quarta. Valeu, até a próxima quarta, Rômulo. E assim encerramos o Estação CBN de hoje.